E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom que vocês estão aqui com a gente para ver a resolução dessa questão de matemática da FUVEST, segunda fase 2019. Vem comigo! Pessoal, nessa questão número 1 aqui da FUVEST 2019 era uma questão clássica e com um assunto também muito comum de aparecer na segunda fase, que é PA e PG. O que é mais comum também ainda, mas por ser segunda fase, é aparecer as duas juntas, PA com PG. Vamos então começar? Lendo a questão, nós temos que na letra A ele forneceu esses dados. Uma PG que tinha o A1 como sendo 5, o A3 45 e tínhamos que calcular a soma dos 6 primeiros termos. Então, peraí, vamos devagar. Se eu tenho que calcular, resolver uma questão de matemática, ainda mais que é dissertativa, também é segunda fase, primeiro passo é ler essa questão. Lê essa questão algumas vezes, entenda o que está pedindo, marca as coisas que são importantes para você e depois coloca os dados que você tem, o que você precisa, lá na sua resolução ou mesmo no seu rascunho. Então o que nós temos aqui até agora? Sei que é PG, tenho o primeiro termo, tenho o terceiro e eu quero a soma dos 6 primeiros termos, ok? Para saber a soma, nós sabemos que em PG a fórmula é essa, tranquilo, sem problemas. Só que pensando aqui rapidinho na fórmula, eu sei que o N é 6, vou calcular os 6 primeiros termos, eu tenho A1, mas o problema, eu não tenho a razão. Então, de novo, por isso que é muito importante organizar o seu raciocínio, a sua resolução, para você ver exatamente o que você tem, o que você precisa e o que você vai ter que lançar a mão para conseguir resolver aquela questão, acessar no seu banco de dados. Então, se eu tenho que calcular a razão, eu preciso encontrar alguma outra forma, ainda em PG, com esses dados, para calcular a razão. E se é PG, a outra fórmula básica é o termo geral, que é esta fórmula aqui. Legal, se eu tenho N, que eu vou saber que nesse caso vou colocar o A3, que é o terceiro termo, e eu tenho A1, fica fácil calcular a razão Q nesse caso. Substituindo, vamos encontrar que o Q ao quadrado é igual a 9, ou seja, a razão é mais ou menos 3. No exercício falava que a razão e esses termos dessa PG eram positivos, ok? Então a razão nesse caso só pode ser mais 3. Legal, agora que eu consegui ver o que eu preciso calcular, já tenho também o que faltava, que é a razão, eu vou colocar na fórmula. Colocando na fórmula, cheguei que a soma dos 6 primeiros termos dessa PG é 1820. Legal, fácil perceber que nessa questão, mesmo tendo A, B e C, geralmente a letra A é um pouquinho mais tranquila para você pelo menos começar a questão. E depois você geralmente vai talvez utilizá-la nas letras B e C. Bom, na letra B apareceu já uma questão de PA. Nós tínhamos que calcular qual era a soma dos termos, a soma dos itens que estão nesta sequência aqui e que não são múltiplas de 4. Ok, nos números naturais do 1 até os que são menores que 112, nós temos então esta sequência aqui. E aqui, vejam, não é mais PG, aqui é PA, porque de um termo para o outro está somando 1, ok? Se eu tenho então uma PA nesse caso, eu tenho aqui 111 termos. O A1 é 1, a razão é 1 e ok, eu tenho 111 termos. Só que ele quer saber a soma dos termos que estão aqui dentro e não são múltiplos de 4. Pensa, é muito mais fácil calcular ou saber quais são os múltiplos de 4 ou os não múltiplos de 4. Vai pelo caminho mais fácil, mas seja um pouquinho mais complicado, sempre tem um caminho mais tranquilo. É só a gente ver então quantos são os múltiplos de 4 nesse intervalo. Vejam, se o máximo é o 111, que são menores que 112, o último múltiplo de 4 até o 111 é o 108. Isso tinha que dar essa sacada, tranquilo? Então eu tenho esta sequência de 111 termos em PA e eu tenho que calcular esta soma aqui desses termos do 4 até o 108, que são os múltiplos de 4. Tudo bem? Ficou mais tranquilo agora? Se eu tenho a soma toda, se eu vou saber a soma toda dos 111 termos que são PA de razão 1, e se eu calcular a soma só dos múltiplos de 4 até o 108, é só eu conseguir fazer a subtração e o que sobrar vão ser os que não são múltiplos de 4. Essa é a lógica. Ah, mas Chico, vou conseguir pensar sempre assim? Sim, não foi tão difícil, mas é uma questão também de prática, ok? E questões como essa aqui, até a letra B, já apareceram até outras vezes em outros vestibulares. Agora, vamos resolver. Na letra B, nessa sequência aqui, nessa primeira PA, eu tenho A1, tenho a razão, tenho a quantidade, que é o N111. Fazendo então a soma dos 111 termos, eu vou encontrar 6.216. Agora, nessa PA, que é razão 4, com o primeiro termo também igual a 4, eu tenho o último termo, que é o 108. Mas reparem, eu não sei qual é a posição desse termo, não sei quantos termos tem nesta sequência.
Então, primeiro passo, se eu tenho que calcular a soma, a fórmula é essa, eu preciso saber a quantidade. Aqui nesse caso eu não tenho a quantidade, eu tenho só o último termo. Então para um pouquinho, usa a fórmula do termo geral da PA, substitua os valores, o enésimo termo, o último é 108, o primeiro é 4, n menos 1 vezes a razão. Resolvendo a continha, o n vai dar 27. E aí, sabendo n, é só voltar de novo na fórmula da soma. A soma, então, já sabe que a fórmula é essa de cima. Substituindo os valores, eu vou encontrar 4 mais 108 vezes 27 por 2 e a soma vai dar 1.512. Organize o raciocínio. Eu tenho a soma de todos que estão aqui até o 111 e tenho agora a soma de todos que são os múltiplos de 4 dentro desse intervalo. Como eu quero os que não são múltiplos de 4, é só eu fazer a subtração dessas duas contas, desses dois valores e eu vou encontrar 4.704. Tudo bem até agora? Nível tranquilo, elevou um pouquinho mais, então a gente até espera que a última letra C seja um pouco mais exigente. Vamos conferir? Vamos ver. Na letra C, ele forneceu a fórmula já pronta em função de n de uma PA. Então a soma dos n primeiros termos dessa PA é essa expressão aqui. Não tem que colocar na fórmula, já deu pronto para a gente. Nós não temos nem o A1, não temos o A2, não temos nem a quantidade máxima e nem a razão. Eu sei que é PA. Só que é o seguinte, se eu tenho a fórmula de soma e não tenho mais nada, e o n é um valor natural, porque é a posição, vou colocar o n como sendo 1. Se eu colocar o n como 1, faz a conta, encontro 3. Mas S1, cuidado para não confundir. Em PA e em PG, termo geral é uma coisa e soma é outra. Nesse caso, encontrei que o S1 é igual a 3. Mas o que é S1? É a soma do primeiro termo com mais ninguém. Nossa, então faz sentido dizer que esse primeiro termo dessa PA desconhecida também é 3. Todo mundo entendeu? Quem não entendeu, comenta depois aqui embaixo que a gente tira a sua dúvida, beleza? Colocando agora o n igual a 2. Fazendo a conta, eu vou encontrar o 10. Só que cuidado, é muito fácil a gente poder se confundir. A mão chega a tremer para você, legal, se o A1 é 3, o A2 é 10. Não é nesse caso porque a fórmula é soma e não é termo geral. Se a soma 2, S2, é o A1 com o A2 e deu 10, se o A1 é 3, é fácil concluir que o A2 nesse caso é 7. Ok? Nessa questão, esse era o pulo. Então o A1 é 3, o A2 é 7. Se eu sei o A1, sei o A2, consigo achar a razão, porque eu sei que é PA e tem que dar 4. Ok? A razão é 4. Se eu tenho uma PA ou tenho uma PG, conheço o A1, conheço a razão, consigo calcular o que eu quiser. Nesse caso eu tenho o A1, tenho o A2 e também tenho a razão. Como nesse caso ele pediu o 20º termo desta PA, é só usar a fórmula do termo geral e aí você percebe que o A20 vai dar 79. Ok, pessoal? Vamos embora respirar um pouquinho, descansar um pouco. Foi um pouquinho dinâmico, mas é uma questão que não exigia tanto de vocês e é uma questão muito particular com relação a PA e PG, muito comum de cair sim em segunda fase. Ok? Então, pessoal, sempre bom lembrar, hein? Quem tiver com dúvida, ficou com mais de dúvida aqui, põe aqui nos comentários, a gente lê com muito carinho, responde para todo mundo. E aí, não se esqueça, viu o nosso canal, vê o botãozinho aqui, se inscreve, a gente vai se ver sempre. Certo? Obrigadão, beijo, até mais.